E se o último ônibus da noite não levasse para casa? E se os passageiros ao seu redor não fossem passageiros de verdade? E se você só percebesse isso quando as portas já tivessem fechado? Essa é a história de Luísa Vaz. Ela entrou num ônibus numa quinta-feira à meia-noite e nunca chegou ao destino que pensava estar indo. O ônibus que Luísa pegou naquela noite não constava em nenhum horário. E o motorista, ele sabia o nome dela antes de ela falar qualquer coisa. Luísa Vaz, 32 anos, enfermeira. Saía do plantão noturno toda quinta-feira às 11h30 da noite. Ponto de ônibus na Avenida Central. Sempre o mesmo banco. Sempre sozinha. Naquela noite, o aplicativo de transporte estava fora do ar. O ônibus habitual havia atrasado 40 minutos e ela desistiu de esperar. Foi caminhando 3 quarteirões até a parada alternativa na Rua das Acácias. A rua estava estranhamente silenciosa para uma quinta-feira. Nem carros, nem bêbados de bar, nem cachorros latindo. Só chuva fina e o som dos seus próprios passos. Ela checou o celular. Sinal fraco, bateria em 12%. Mandou uma mensagem para a mãe. Saí do trabalho, chego em 1 hora. A mensagem ficou com um único tique. Não entregou. Às 23h47, um ônibus dobrou a esquina. Número da linha, 7A. Destino no letreiro, além. Luísa piscou os olhos. Leu de novo. O letreiro dizia, além. Ela pensou que fosse um bairro que ela não conhecia. Pensou que talvez passasse perto da sua casa. O ônibus parou. As portas abriram. E o motorista, um homem de olhos claros e cabelos brancos, disse sem que ela tivesse perguntado nada. Entra, Luísa. Já estava esperando. Luísa entrou porque estava cansada demais para questionar. Mas quando olhou para trás, a parada de ônibus havia desaparecido. No lugar dela, só havia uma parede de tijolos velhos, como se nunca tivesse existido nada ali. O ônibus tinha 11 passageiros. Luísa contou 2 vezes. 11. Nenhum olhou para ela quando entrou. Cada um estava absorto em algo diferente. Um livro, uma janela, as próprias mãos. Ela escolheu o banco da 5ª fileira, do lado da janela. O banco estava quente, como se alguém tivesse acabado de sair. Com o tempo, ela começou a observar os outros passageiros. Na 2ª fileira, uma mulher de vestido vermelho segurava uma mala pequena no colo. Não soltava. Dedos crispados no couro envelhecido da alça. Na 3ª fileira, um homem idoso dormia, mas o peito dele não subia. Não descia. Na fileira do fundo, uma criança de uns 8 anos olhava pela janela. Luísa seguiu o olhar da criança para ver o que ela via lá fora. Não havia rua, não havia cidade, não havia nada. Só uma névoa branca e densa como algodão colado no vidro. Luísa se levantou para ir até o motorista. O homem de cabelos brancos falou antes que ela abrisse a boca. Sente, ainda falta um tempo. Todo mundo tem o seu tempo aqui. Que lugar é esse? Ela perguntou. Ele deu um sorriso curto, gentil, quase triste. Cada um chama de um jeito diferente. Luísa voltou para o banco. E foi então que a mulher do vestido vermelho se virou para ela e disse em voz baixa: Você não deveria estar aqui. Você ainda está respirando. O nome dela era Teresa. 61 anos. Tinha morrido 3 horas antes, num hospital a 6 quilômetros dali. Infarto fulminante. Rápido demais para se despedir de alguém. Ela disse isso com a serenidade de quem já havia processado a notícia, como se a morte fosse um inconveniente burocrático, não uma tragédia. Luísa não acreditou. Não podia acreditar. Eu não estou morta, ela disse. Eu estou acordada. Eu sinto tudo. Teresa apontou para o vidro da janela. Olha a tua mão. Não a mão que você sente. A mão que aparece no reflexo. Luísa olhou para o vidro escuro. O reflexo mostrava sua mão direita com um curativo branco no pulso. Ela olhou para a mão de verdade. Nada. Pele limpa. O que aconteceu com você antes de entrar nesse ônibus? Teresa perguntou. Luísa abriu a boca para responder e travou. Ela não se lembrava de ter caminhado até a parada. Não se lembrava de ter saído do hospital. O último momento claro na memória era às 23h12, no corredor do 5º andar. Uma maca. Uma corrida. Alguém gritando o seu nome. Ela havia sido chamada para uma emergência no final do plantão. Um paciente em colapso. Ela foi a primeira a chegar. E depois disso, nada. Teresa abriu a malinha que segurava no colo. Dentro havia um espelho pequeno, antigo. Quando Luísa olhou para ele, não viu o ônibus refletido. Viu um quarto de hospital. Uma maca.
e um corpo coberto com um lençol branco. O que o espelho mostrou? Luísa olhou fixo para o espelho por um longo tempo. A imagem era nítida, real, como uma janela aberta para outro lugar. O quarto era o 512. Ela conhecia aquele quarto. Era o quarto onde o paciente em colapso havia sido levado. Mas o corpo coberto pelo lençol era pequeno demais para ser dele. Era o tamanho dela. Isso não é real, Luísa disse. A voz tremeu. É mais real do que você quer aceitar, disse Teresa. A criança do fundo do ônibus caminhou até elas, sentou no banco da frente e ficou olhando para Luísa com uma seriedade que não combinava com 8 anos. Eu sei o que aconteceu com você, a criança disse. Como? Porque eu estava lá. A criança se chamava Gabriel. Havia morrido 6 meses antes, no mesmo hospital. Quarto 512, cama 2. Eu te lembro, ele disse. Você ficava no corredor às vezes. Olhava pela janela do quarto. Você tinha olhos tristes. Luísa se lembrou dele, um menino de leucemia, que havia lutado por 2 anos, que havia morrido numa manhã de segunda-feira enquanto ela estava de folga. O que aconteceu comigo, Gabriel? O menino olhou para as próprias mãos. O paciente do 512 tinha uma faca escondida, ninguém sabia. O motorista freou o ônibus de repente. Não havia nenhum sinal, nenhuma parada à vista. Ele se virou para Luísa e disse: tem alguém do outro lado recusando a sua chegada. Isso não acontece quase nunca. E então o ônibus começou a andar de ré. O ônibus andando de ré era desorientador. A névoa nas janelas foi clareando lentamente. Formas começaram a aparecer do lado de fora. Luzes, sombras, contornos de cidade. Teresa segurou a mão de Luísa. Quando isso acontece, você vai sentir como se estivesse caindo. Quando o que acontece? Quando alguém lá no outro lado ainda não quer te deixar ir. Luísa pensou na mãe, na mensagem que não havia entregado. Pensou na irmã mais nova que morava no interior e que ela não via há 4 meses. Pensou no gato laranja que ficaria sozinho no apartamento. Eu posso voltar? O motorista respondeu pelo espelho retrovisor sem se virar. Não é você quem decide, nunca é. Gabriel voltou para o banco do fundo. Mas antes de sentar, parou ao lado de Luísa e deixou algo no colo dela. Um desenho, feito em lápis de cor, como crianças fazem. Uma mulher de jaleco branco, de pé num corredor de hospital. E do lado dela, uma luz amarela grande. Embaixo, escrito com letra torta de criança. Ela ainda não acabou. O ônibus parou completamente. As luzes internas piscaram 3 vezes. E o motorista disse pela primeira e única vez em voz alta para todos os passageiros: próxima parada, quem ainda tem volta. Ninguém se mexeu, exceto Luísa. Quando Luísa se levantou, Teresa a puxou pelo braço e sussurrou: antes de sair, você precisa saber uma coisa. O homem que te feriu, ele não é paciente. Nunca foi. Procura o nome no prontuário. E então as portas abriram. Luísa acordou no quarto 512. Teto branco, luz fluorescente, cheiro de antisséptico. Uma enfermeira ao lado gritou para o corredor. Ela voltou. Chama o médico. Ela havia ficado 42 minutos em parada cardíaca. 42 minutos. Nos dias seguintes, ela ficou internada para recuperação. Não falou do ônibus. Não falou de Teresa, nem de Gabriel, nem do motorista de olhos claros. Mas na terceira noite, quando finalmente ficou sozinha no quarto, ela pediu o computador do sistema hospitalar. Digitou o número do prontuário do paciente do 512. O nome que apareceu na tela não era de nenhum doente cadastrado. Era um nome falso, um documento falso. O homem havia entrado no hospital com uma identidade de um paciente que havia morrido há 2 anos. A polícia foi acionada. As câmeras foram revisadas. O homem havia entrado pela entrada de serviço às 22 horas. Havia esperado no quarto vazio por mais de 1 hora. Luísa havia sido o alvo desde o início. Ela era testemunha de algo que vira 6 meses antes. Algo que havia registrado sem saber que registrava. Na noite em que Gabriel morreu, ela havia passado pelo corredor. E havia visto, sem entender na época, um homem saindo do quarto dele. Um homem que não deveria estar ali. O mesmo homem que estava no quarto 512. Luísa nunca soube se o que viveu foi real. Se existe um ônibus que percorre os limites entre o que ficou e o que foi. Se Teresa chegou onde precisava chegar. Se Gabriel ainda desenha do outro lado. Mas toda quinta-feira, quando passa pela parada da Rua das Acácias, ela olha para o letreiro do primeiro ônibus que aparece. Só para ter certeza.
Na semana passada, um ônibus passou sem parar. O número da linha era 7A. O letreiro dizia além. E na janela do fundo, ela jurou que viu a silhueta pequena de um menino acenando. Nem todo caminho leva para onde você pensa. Alguns levam para onde você precisa.